E vou Deu compartilhar a vontade tela. até de chorar. Pronto, compartilhando tela. Estão conseguindo enxergar minha tela aí? Sim. Então, ok. Está aqui nossa atividade, né? Acho que os números mostraram aí. Vamos começar com a questão número 2, tá? Vamos Ok. diminuir um pouco aqui. Nós temos, com base nos índices, responda os seguintes questionamentos. Questão número A. O que pode ser dito em relação à composição dos grupos ativo circulante e passivo circulante? Tá? Isso aqui é uma questão de análise horizontal, ou análise vertical, perdão, porque tem a palavra composição aqui no meio, tá vendo? É uma questão até que a gente já usou lá no passado. E Ok. aí nós vamos responder como? A gente vai lá para o ativo circulante verificar quais são as contas mais importantes do ativo circulante. Como sempre, basicamente a importância do ativo circulante em quase todas as situações ali está concentrada em duas contas: clientes e a Só. conta de estoques. Porém, o caixa da São empresa as ainda é muito contas dinheiro. mais representativas, ó. Clientes e estoques, a conta mais representativa. Caixa equivalente caixa começa a ficar um pouco importante a partir do segundo ano, mas no último ano ela volta a cair e fica só clientes e estoques como um todo no finalzinho. Não sei se podem acompanhar aí. Uhum. Então, na nossa primeira questão aqui, no ativo circulante, é mais clientes e estoques. Você pode até colocar uma observação. Do No caixa, né? segundo ano, caixa e equivalentes teve uma participação interessante, participação positiva, mas reduziu no último ano. Tudo bem aí? Conseguiram entender? Uhum. Tranquilo? Ativo circulante, beleza? Beleza. No caso do passivo circulante aí, para vocês, o que se enquadrou nas principais aí no caso do passivo circulante? Eu vejo aqui que, tipo, ele foi aumentando aos pouquinhos e sempre ele foi maior do que o não circulante, ou seja, sempre as dívidas foram maiores a curto prazo. E a composição deles aqui, a maioria, o que destaca aqui é o empréstimo, né? Os empréstimos e financiamentos. Basicamente o ativo não circulante, a conta mais representativa são os empréstimos e financiamentos. Não tem outra explicação não. No caso do nosso passivo circulante é empréstimos e financiamentos. Você pode perceber que empréstimos e financiamentos representam quase metade do passivo circulante nos dois primeiros anos e no último ano passa a ser a metade. Isso. Metade de todo o passivo circulante é empréstimos e financiamentos. Então não tem muita dúvida aqui. A, a, aqui nessa resposta realmente é Financiamentos. empréstimos e financiamentos. Então a gente tem uma empresa que tem os valores de curto prazo a receber muito concentrados em estoques e clientes, ou seja, com certo risco de não receber, de não conseguir vender. Então a gente tem um risco financeiro aí dentro do ativo circulante muito relacionado ao fato dos estoques você não conseguir vender, perecimento, perda, e dos clientes você não conseguir receber. E no caso do passivo circulante, você tem uma concentração muito grande em empréstimo e financiamento. Me parece que toda a operação da empresa é financiada por financiamento bancário, financiamento externo de dentro da empresa. Ela não deve tanto com fornecedores, mas deve muito à parte de empréstimos e financiamentos, a parte bancária. Justo. Todo mundo concorda aí? Como é que vocês estão aí no entendimento? Tá tudo tranquilo? Estão conseguindo entender? Aham, sim, é tanto que também o não circulante, ou a longo prazo, a maior composição também é de empréstimos e financiamentos. Exatamente. Existe uma dependência muito grande ali na questão de empréstimo e financiamento. Vamos analisar aqui a letra B.
imobilizado, vendas e estoques. Como a palavra que está dentro ali é a palavra Análise evolução, horizontal. então a gente vai usar análise horizontal ali para essas três situações. Então vamos analisar a evolução estoques, vendas e imobilizado. Do primeiro ano para o segundo ano, o que vai acontecer com o imobilizado? Ele dá um crescimento. Tem um crescimento ali de 63,53. É um crescimento relativamente alto em imobilizado. Nós temos os estoques diminuindo 4,58. Justo. E nós temos as vendas, vamos ver o que acontece com as vendas, aumentando apenas 6,22%. Nesse primeiro ano de 2013 para 2014, vocês acham o quê? Bom, eu penso o seguinte, a empresa ela investiu no imobilizado, ou seja, ela expandiu a capacidade operacional dela, só que essa capacidade operacional dela não se converteu em aumento de estoques, ou seja, não se converteu em atividade operacional, e ainda assim não se converteu em vendas também. É como se ela investisse, mas não conseguisse transformar aquele investimento em expansão de capacidade ainda. É como a gente fala, você às vezes expande e leva um tempo para você administrar essa expansão, para você acostumar com aquele nova expansão. Então a empresa ela expandiu, mas não conseguiu converter isso em aumento de capacidade operacional, em aumento de atividade operacional. Porque ela não conseguiu responder com os estoques no primeiro ano e as vendas também não tiveram um incremento elevado que compensasse esse investimento tão grande imobilizado. Vocês concordam comigo? Sim, eu ia falar isso. Eu ia achar estranho que o imobilizado cresceu, mas o estoque não cresceu, ou seja, a capacidade produtiva dela é praticamente a mesma. Então ela jogou esse dinheiro meio que em algum A gente não lugar pode dizer que ineficiente. jogou esse dinheiro fora ou um É, pouco investimento, porque assim, alguns investimentos demoram para a pessoa absorver. Ela tem é, um prazo de amadurecimento, talvez uma nova máquina, uma nova fábrica, e aí leva o tempo para você conseguir desenvolver de maneira eficiente aquele investimento. Mas nesse primeiro ano não foi interessante. no Nem de primeiro não. muito boa a ideia é exatamente essa daí. Ela investiu no imobilizado, mas não produziu. Não produziu nem para os estoques e também não produziu o suficiente para expandir as vendas. Perfeito. Mais alguém aí colocou mais alguma coisa? Vocês conseguiram entender algum ponto que vocês não entenderam? Posso ir para o próximo ano? Pode. No próximo ano, no ano seguinte, o que acontece com o imobilizado? Aí nós já temos uma redução, o imobilizado ele cresce apenas 19,40, mas ainda é uma taxa de crescimento elevada. Ainda Sim. assim, é uma taxa de crescimento elevada, tá? Os estoques agora começam a responder. Há um Perfeito. crescimento de 46,35% nos estoques. E vamos ver as vendas. Aí as vendas ela não consegue conversão nas vendas. Só há um crescimento de 0,92. Não dá nem para dizer que houve crescimento de fato. Então, no segundo ano, o que aconteceu? No segundo ano, a empresa continuou investindo imobilizado, agora com a taxa menor. Aí você já consegue perceber que ela consegue absorver o investimento, expande a atividade operacional dela, porque os estoques aumentaram 46%, né? Só que ela não conseguiu levar essa expansão para vendas ainda. Então ela conseguiu equacionar metade do problema. Então o problema do ano passado ela conseguiu resolver a metade, porque ela já conseguiu converter a expansão em estoque. Agora ela só precisa converter os estoques em vendas para poder completar o ciclo para ficar especial, para ficar muito bom. Então no segundo ano a gente continua investindo em imobilizado a uma taxa menor, mas já começa a fazer uma reação dentro dos estoques, já começa a utilizar de maneira eficiente o recurso, só que ainda não consegue converter em vendas, ainda não consegue converter em resultado econômico da empresa, ainda não consegue converter em lucro.
E aí o Elton estava falando que essa empresa estava boa, mas se você for avaliar, o dinheiro que ela tem é a maioria de empréstimo e financiamento. Ela investiu muito, mas ela não está conseguindo vender. Então ela está produzindo, mas não está. Então se você for avaliar como investidor, é preocupante porque, tipo assim, ela não está conseguindo fazer o que ela de fato teria que fazer, que é o aumento das vendas, né? Exatamente. Não tá Ela gerando lucro. conseguiu resolver uma parte, mas não conseguiu resolver tudo ainda para ficar muito bom. Consegue produzir, mas não consegue vender ainda. Tá vendo, velho? Por isso que o balanço patrimonial é importante. Gente, tranquilo? Tudo bem? Vocês conseguiram entender a ideia? Tudo certo. Vamos para a próxima questão. Neide está digitando. Vamos lá, Neide. Exatamente, Neide. O objetivo final de toda empresa é o lucro. Toda empresa só existe para produzir lucro. A partir do momento que ela não consegue vender, ela não consegue converter aquela evolução, aquele investimento em lucro. Enquanto isso não acontecer, não é algo bom para a empresa. Ainda não é algo positivo para ela. Só vai ser positivo quando ela conseguir converter aquele investimento em vendas e, consequentemente, converter aquele investimento em lucro, em expansão de lucro. Vamos para a próxima questão, gente. Alguma dúvida? Posso seguir para a próxima? Tudo bem? Tudo certo. Bom, na nossa próxima questão aqui, a empresa demonstra um crescimento proporcional entre receita, custos e despesas. É uma questão também relativamente antiga, a gente já fez isso, então a gente vem aqui para demonstração de resultado. Tá? E nós vamos observar a análise horizontal das receitas, custos e despesas, ok? Uhum. Essa questão ela pode ser respondida muito rápido e você responder pelo menos a primeira parte dela, e depois só elencar quais são as contas que você acha que fizeram a diferença nesse sentido. E que é como? É observando o lucro. Por exemplo, no ano 2013 para 2014, o que acontece? 2013 para 2014. Você observa que as receitas aumentaram 6,22%. Toda vez que o lucro aumenta num patamar superior ao aumento da receita, significa que ela teve controle. Porque se o lucro aumentou num patamar superior ao aumento da receita, significa que em algum momento ou ela aumentou mais algumas receitas ou ela conseguiu reduzir algumas despesas. Ou seja, ela manteve controlado. Então, se no primeiro ano a gente teve um aumento de receita de 6,22% e o lucro aumentou 14,28%, nesse primeiro ano ela demonstrou controle. Por que isso? Porque o lucro aumentou num patamar superior ao aumento da receita. Mesmo aumentando a receita somente 6%, o lucro conseguiu 14%. Então houve um dobro de aumento na relação ao lucro. E onde é que está esse controle, principalmente? Onde a empresa ganhou mais? Olha, você observa que a empresa ganhou bastante em outras despesas operacionais, que ela conseguiu reduzir 16%. E você pode observar que a grande sacada da empresa aí para conseguir esse incremento foi as receitas financeiras que aumentaram 23,45. Então nós podemos dizer que no caso do ano 2013 2014, o grande expansor de resultado, a grande como é que eu posso falar assim? O grande ponto importante nessa empresa foi exatamente as receitas financeiras. Você observa que as receitas financeiras deram um salto de 23%, muito superior ao 6%, que foi a receita de vendas lá em cima. Esse crescimento de 23% da receita financeira permitiu que o lucro ultrapassasse o limite de crescimento dos 6%, chegando a dobrar em relação ao crescimento da receita. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Uhum.
Vamos ver o próximo ano, gente. Nos anos seguintes, que seria 2014, 2015, nós temos um parâmetro da receita de 0,92%. O lucro, mesmo a receita expandindo 0,92%, só conseguiu expandir 0,78%. E Houve mesmo um também, deslize, mas não houve um deslize muito grande. Você pode observar que ele conseguiu ali dar uma equilibrada, conseguiu dar um ganho ali. Não ganhou a mesma quantidade, mas também não foi um fracasso. Você pode dizer que houve uma certa estabilidade. Agora, aonde é que foram os pontos importantes aí? Você pode observar que, mesmo a receita crescendo 0,92, ele cresceu os custos em 3,89. A primeira perda da empresa foi aí. Os custos aumentaram mais que as receitas, aumentaram 3,89. A segunda perda relevante foi nas outras, foi a segundo ganho relevante, perda relevante, perdão, foi as despesas de vendas. Você pode observar que as despesas de vendas aumentaram 6,72, mesmo as vendas aumentando só 0,92. O que salvou a empresa novamente foram as outras receitas operacionais, que deram um salto de 224%, e novamente a receita financeira também salvou a empresa. Então você pode perceber que os vilões foram o custo, a despesa com vendas e os grandes e as despesas operacionais também uma grande vilã. E os grandes heróis aí do ano 2013 para 2014 para 2015 foram as outras receitas operacionais e as receitas financeiras, que fizeram bastante diferença, conseguiram pelo menos equilibrar. Não ganhou, mas também não perdeu tanto. Ela ficou meio equilibrado, 0,92 para um crescimento de 0,78. Então ele ficou meio equilibrado ali nesse segundo ano. Vocês conseguiram entender? Concordaram com o que eu falei ali? Alguma dúvida? sim. Agora, eu não diria que ela se equilibrou assim, tipo, muito, não, porque a receita financeira salvou ela. As receitas financeiras as receitas operacionais cresceu mais do que a receita financeira. Então, ela, São as duas que seguraram a barra, na verdade. mas ela mudou um pouco a. Neide, é difícil determinar ali o que pode ser essa outra receita operacional. A gente teria que abrir as notas explicativas da empresa para encontrar o que é. Isso Pode ser pode uma ser. equivalência patrimonial, que ela investiu em outra empresa, pode ser Pode ser juros sobre uma capital que ela tem, alguma juros coisa sobre assim. capital próprio, alguma coisa desse tipo, ou também pode ser ali alguma redução de uma provisão para perda que foi revertida. Teria que abrir ali para saber o que pode ser essas outras receitas operacionais. O que a gente sabe dizer é que essas outras receitas não são receitas de vendas, não foi da parte de operacional de vendas dela, foi a parte auxiliar que a empresa possui. Mas teríamos que analisar mais a fundo para tentar descobrir o que seriam essas outras receitas ali, como exemplo. Alguma recuperação de custos, alguma coisa desse tipo. Bora pro próximo. Gente, estão conseguindo entender? Tá tranquilo aí? Posso Sim, continuar? pode. Bom, na nossa próxima questão, aqui a gente começa a entrar nos índices. Qual a situação geral da liquidez, tanto no curto prazo quanto no longo prazo? Então vamos lá. Sabemos que a liquidez de longo prazo é a liquidez geral. E a liquidez de curto prazo é a liquidez corrente. São as duas. Longo, liquidez geral, curto, liquidez corrente. Sabemos também que a liquidez funciona da seguinte maneira:
números acima de 1 significa que a empresa tem capacidade de pagamento, números abaixo de 1 a empresa tem capacidade, não tem capacidade de pagamento. Então o número 1 é o neutro. Segundo ponto importante que a gente sabe é que os números de liquidez, à medida que aumenta a situação melhora, à medida que diminui a situação piora. Então o que acontece com a liquidez dessa empresa? Na liquidez geral que está aqui, que é essa de cima, que é a liquidez de longo prazo, e da liquidez corrente, que está aqui embaixo, que é a liquidez de curto prazo. Então, nós podemos afirmar que a empresa possui liquidez tanto no longo prazo quanto no curto prazo, porque os dois índices dela apresentam valores superiores a 1. Então, a empresa ela tem capacidade de pagar as dívidas delas tanto no curto quanto no longo. Então, é uma situação. Para a liquidez, a empresa está numa situação muito boa, porque a gente tem condições de pagar todas as dívidas, tanto no longo quanto no curto prazo. E em todas as duas, tanto no longo quanto no curto prazo, essa situação de liquidez tem melhorado, porque o número está aumentando com o passar do tempo. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Uhum. Alguma dúvida nessa questão? Não. Perfeito. Então vamos para a próxima questão. A próxima questão é em relação ao nível de quantidade da dívida. Lembrando, os níveis de quantidade da dívida está relacionado com endividamento geral, EG, e participação de capital de terceiros, PCT. Como é que funcionam esses índices? O endividamento geral, nosso limite é o 50. Acima de 50, o índice fica ruim, quer dizer que tem mais dívida de terceiros. Abaixo de 50, o índice fica bom, significa que tem mais capital próprio. No caso do participação de capital de terceiros, esse 50 se transforma em 100. O nosso limite é 100. 100 significa empate. Abaixo de 100, a empresa tem mais capital próprio, ou seja, mais patrimônio líquido. Acima de 100, a empresa tem mais capital de terceiros, mais passivo, mais dívidas. Isso que seria a ideia da quantidade de dívida da empresa. Outro ponto importante é que tanto os índices de endividamento geral quanto participações de capital de terceiros, eles pioram a situação à medida que aumentam e melhoram de situação à medida que diminuem, em função ao contrário da liquidez. Com base nessa informação, nós temos os dois índices aqui, ó, endividamento geral e participação de capital de terceiros. Nós podemos observar que a empresa é uma empresa com pouco endividamento. A empresa tem poucas dívidas com terceiros. Você pode observar que o endividamento geral ele está girando em torno de 27%. Se nós temos 27% de dívidas, significa que 73% quer dizer que é capital próprio. A empresa tem muito mais patrimônio líquido na formação do capital do que dívidas com terceiros. Você observa isso porque 27% de endividamento geral representa a dívida que você tem e os outros 73% é aquilo que você tem de patrimônio líquido para suportar o seu passivo. Então a empresa ela tem um bom endividamento, o endividamento dela é baixo e você tem uma situação onde esse endividamento está se estabilizando. O que significa estabilidade? Veja, estabilidade não quer dizer que nem é ruim nem é bom, significa que ela está na mesma situação. É constância. Estabilidade quer dizer que não há alteração, não há modificações. Ainda que do primeiro para o segundo ano há uma pequena modificação, no último ano ela volta a se equilibrar e fica no mesmo patamar. Então ela fica ali em torno dos 27% de endividamento ou 37% de comprometimento do patrimônio líquido dela. Seria mais ou menos essas duas situações da quantidade de dívida. Podemos afirmar que a quantidade de dívida da empresa ela é positiva, porque é uma quantidade de dívida baixa. A empresa tem poucas dívidas. Tudo bem? Vocês conseguiram entender isso? Sim, sim. Perfeito. É tanto que
no começo você acha que ela tá muito endividada e tal, mas se você for analisar, depois você vê que Ela não tem tanto endividamento. não tem. O- por mais que a composição lá é alta de empréstimos e financiamentos, o valor em si não é grande. Exatamente. Gente, conseguiram entender? Tá tudo bem? Vocês entenderam a questão? Querem acrescentar mais alguma coisa aí? Neide, Áurea, tudo tranquilo? Perfeito, então. Vamos para a próxima questão. Em relação à qualidade da dívida da empresa, que é a letra F, aí a gente entra agora na composição do endividamento, que é o índice CE, composição do endividamento. Esse índice ele funciona da seguinte maneira: ele mostra quanto da dívida está no curto prazo. Então, ele mostra um percentual de dívidas que está vencendo no curto prazo. A ideia da qualidade é o seguinte: quanto maior o prazo, maior a qualidade. Quanto menor o prazo, menor a qualidade. Por que essa ideia de qualidade relacionada com o prazo? É muito simples. Se você tem mais prazo para pagar, significa que você tem mais tranquilidade para produzir resultado para pagar essa dívida. Se você tem pouco prazo para pagar, você vai ter uma pressão muito superior, você vai ter uma exposição superior da empresa em relação à pressão para poder conseguir produzir resultado, para conseguir pagar a dívida. Por isso que quanto maior prazo, melhor qualidade. Nesse quesito em específico, nós temos um único ponto negativo da empresa que está aqui, ó. A gente tem uma qualidade de dívida ruim, porque mais de 50% da dívida está no curto prazo. Porém, a gente tem uma tendência de melhoria com o passar do tempo. Então você percebe que a empresa ela sai de um patamar de 63% de concentração de dívidas no curto prazo e já no último ano a gente já consegue baixar esse percentual para 56%. Então você percebe claramente que a empresa ela está tentando, forçando, conseguir melhorar nesse quesito, que é o único quesito ruim que ela tem dentro da avaliação financeira dela. Então, dentro da avaliação financeira dela, o único quesito ruim que a gente pode enxergar é essa qualidade da dívida por haver uma concentração de até 56% acima de 50% de dívidas no curto prazo. Porém, ainda assim, é uma parte ruim, mas que você consegue perceber que ela está trabalhando, que ela está melhorando, que ela está evoluindo nessa situação, nessa direção. Então, o que eu posso dizer? A gente pode dizer que a qualidade da dívida ela não é tão boa, ela tem uma concentração acima de 50% de dívidas no curto prazo, mas você percebe claramente uma, é, claramente uma intenção da empresa de melhorar nesse ponto, porque ela está diminuindo essa participação de dívidas no curto prazo. Vocês conseguiram entender? Sim. Perfeito, então vamos continuar. A nossa última questão, que seria a questão do risco financeiro. A gente tem uma empresa aí que, primeiro, capacidade de pagamento, liquidez positiva. A gente tem capacidade de pagar tanto no curto quanto no longo prazo. Ponto positivo, além de ter capacidade de pagar, a gente ainda está melhorando essa capacidade, porque todos os índices de liquidez estavam melhorando.
Tudo bem? Vocês Tudo conseguiram bem. perceber isso? Pronto. Primeiro ponto, liquidez. Segundo ponto, o endividamento, quantidade de dívida, também positivo. A gente tem um baixo endividamento, a empresa tem pouca dívida com terceiros, e essa dívida não está piorando, mas também não está melhorando, mas também não está piorando, ela está estável. E está girando ali em torno dos 27% de endividamento. Então, nós temos outro ponto positivo, que é o endividamento. Por fim, a gente tem a qualidade da dívida, que é o único ponto negativo dela, porque está acima de 50%. Porém, é um ponto negativo que está em desenvolvimento, está em melhoria. Você percebe claramente que a empresa está tentando melhorar nesse sentido. Então, a gente tem dois positivos com um negativo, certo? Aham. E você tem esse negativo e melhora. Então, a gente pode dizer que é um risco baixo ou um risco médio-baixo, se você preferir um pouco mais, se você for Conservador. uma pessoa um pouco mais cuidadosa. Então, nós podemos dizer que é um risco médio-baixo. Por quê? Dos 3 critérios, a gente tem 2 bons e o terceiro que está ruim ainda tem tendência de melhorar. Ou, de repente, deixar, se fosse o risco baixo, somente quem tivesse os 3 critérios completos. Como a gente não tem os 3 critérios completos, a gente tem um negativo, então a gente coloca médio-baixo com uma forte tendência de melhora nesse negativo. Quem sabe nos próximos 2 anos a empresa consegue reduzir ter os 3 critérios para eliminar completamente o risco financeiro. Vocês entenderam? Sim, perfeitamente. Galera, no geral, vocês conseguiram entender? Tão tranquilo? Conseguiram absorver o conhecimento, absorver a ideia da liquidez e do endividamento? Porque assim, eu já vou na próxima aula, na quinta-feira, a gente já vai seguir outro assunto, para outra disciplina, já para outra atividade, para outro índice, pode ser? Mas Tranquilo? Vocês aí conseguiram entender? vai usar esses indicadores aqui ou são outros É que, na indicadores? verdade, é o seguinte, a gente vai aumentando os indicadores. A gente começou a ver horizontal, Liquidez. vertical, depois passou a ver liquidez e você já viu que tem os dois juntos. Agora, Aham. quando a gente for para o próximo, que é a rentabilidade, a gente já vai ter os 3 juntos. Eita porra. Não é que a gente vai deixar de ver, a gente vai aumentar um pouco mais. Mas aí, por exemplo, o horizontal e vertical antes fazia o cálculo. Agora já tem a tabela ali. Aí você só Isso, aí olha. no próximo provavelmente isso já vai vir calculado, só vai ter os próximos para calcular. Aí esse de liquidez aqui a gente continua calculando. Não, ele já vai vir calculado. Ah, tá. Só pra gente Valeu, saber. Valquíria, boa noite para você, boa sorte na prova de segunda chamada, tá? Um abraço para todo mundo, gente, a gente fica por aqui na aula, tá bom? Valeu? Beleza, beleza, professor. Valeu.